Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, Jesus, na sua caminhada com os discípulos, a gente vê que eles não eram muito diferentes de nós. As suas preocupações, as suas inquietações, muito parecidas com as nossas. No livro de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 30, diz assim: Ao deixarem aquela região, viajaram para a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar aos seus discípulos. Ele queria ensinar os seus discípulos. Ele dizia: o Filho do Homem será traído, entregue em mãos humanas, será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de perguntá-las. O texto começa assim: primeiro, quem Jesus está querendo ensinar? Jesus deixa de lado a multidão e ele segue agora para a Galiléia sozinho, ele e os seus discípulos, porque ele quer ensinar isso aos discípulos. Esse é um ensino profundo, esse é um ensino que os discípulos terão condições de captar. A multidão provavelmente não vai entender. Por isso, Jesus faz questão de deixar a multidão de lado e seguir só ele e os seus discípulos. E nessa caminhada, Jesus fala para os discípulos que em breve ele será morto, mas 3 dias depois ele vai ressuscitar. Mas os discípulos não entendem isso e têm vergonha de perguntar. O texto continua. Depois que chegaram a Cafarnaum, ainda na Galiléia, e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a pelos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem a recebe, e quem não a recebe, apenas não recebe a ela, mas também não recebe a mim e o meu Pai que me enviou. É interessante ver que os discípulos vêm no caminho discutindo: não, quem é o maior? Não, o maior sou eu. Eu sou João, eu sou amigo dele, eu sou mais próximo. Não, que isso? O maior deve ser eu, que sou Pedro, porque eu sou o que falo, eu sou o que toma atitudes. E aí a discussão continua, cada um deles levantando o seu ponto de vista. E o mais interessante de tudo isso é que Jesus estava notando que eles estavam discutindo. Jesus estava notando o que eles estavam falando. E aí, quando chega na casa, Jesus faz essa pergunta para eles: olha, vem cá, por que vocês estão discutindo isso? Por que estão discutindo? Quem quiser ser o maior no reino de Deus, que seja servo de todos. E é interessante que Marcos dá ao leitor uma perspectiva interna sobre os discípulos e as conversas que eles tinham entre si, pensando que Jesus não os escutava. Mas é interessante que Jesus estava com eles. A narrativa também permite que o leitor veja o coração dos discípulos, suas ambições, suas rivalidades e seus temores, e revela a sua cegueira em relação a quem é Jesus e o tipo de reino que ele está inaugurando. Podemos notar que existia um certo carreirismo no coração desses discípulos. E o carreirismo é uma ambição insensível que pisoteia os sentimentos. A figura e as ações de Jesus, elas vão numa linha totalmente contrária. Jesus está de outro lado. E aí, para terminar isso, Jesus toma uma atitude cênica. Ele pega uma criança, coloca no meio e ele faz questão de dizer deles: olha, quem quiser ser maior no reino, será igual a essa criança, senão não entra nele. Então note o seguinte: o reino de Deus não é para os maiores, o reino de Deus é para os servos. Aqueles que servem sabendo que servir é melhor do que se colocar acima, sabendo que servir é melhor do que querer ser, e que o carreirismo não tem lugar no reino de Deus. E quando Jesus quis ensinar isso, ele não falou para a multidão, ele falou para os seus discípulos.
Que nós, discípulos de Jesus, entendamos isso. Nós não fomos chamados para o alto, nós não fomos chamados para o apogeu, nós não fomos chamados para ser o centro das atenções. Nós fomos chamados para lavar os pés e para ser o último, porque os últimos serão os primeiros. Que Deus te abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, fique em paz.